Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês uma breve reflexão. E essa breve reflexão ela tem um tema, e o tema é a nossa maior necessidade. E eu quero começar dizendo que todos nós temos as nossas necessidades. São necessidades físicas, sustento, familiar, até lazer também é uma necessidade. Porém, a Bíblia registra a história de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu ficou muito conhecido depois do sucesso daquela música. Como o Zaqueu, eu quero subir, entra na minha casa, entra na minha vida. Então, através dessa música, a história de Zaqueu ficou muito conhecida. E Zaqueu, de acordo lá em Lucas 19, versículo 12, eu quero ler com você o versículo 2 de Lucas 19, que diz assim: Eis que o homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico. Ou seja, Zaqueu era um homem, como nós acabamos de ler, um homem rico, um homem de posição, que ele era maioral dos publicanos, e um homem saudável, porque nós vamos ver lá na frente que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar. Então ele tinha saúde para isso, era uma pessoa saudável. Porém, Zaqueu, algo o incomodava, algo inquietava Zaqueu. Talvez algo na sua vida precisasse ser preenchido. E aquele homem, Zaqueu, não se conteve. Quando ele soube que a comitiva de Jesus e as multidões estavam se aproximando, a Bíblia diz que ele, de baixa estatura, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E no versículo 5 de Lucas 19, a Bíblia fala que Jesus olha para Zaqueu na árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém entrar na sua casa hoje. E no versículo 6 diz que Zaqueu desceu com pressa e recebeu Jesus com alegria. Agora, algo curioso acontece no versículo 8, e esse eu quero ler com você. Lucas 19:8 diz assim: Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que mudança radical! Agora, como explicar essa mudança radical na vida daquele homem que era maioral dos publicanos e rico? A explicação é que Jesus não entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou na vida de Zaqueu. E o dinheiro, que era o mais importante na vida dele, deixou de ser. A maior necessidade de Zaqueu era na alma, e o dinheiro e a posição nunca preencheram. Jesus deu a Zaqueu um significado na vida dele que ele nunca teve antes. E assim como Zaqueu, quantos que eu conheço, quantos que você conhece, quantos também não experimentaram essa mudança radical, esse significado de vida novo, essa mudança que o Senhor Jesus proporcionou e proporciona até hoje. E todo homem, por que isso? Porque todo homem e toda mulher tem na sua alma um vazio do tamanho de Deus, que só é preenchido por Deus. Nada preenche esse vazio, só Deus preenche. Mas alguém pode dizer: quem é você para dizer que eu tenho um vazio na alma? Sim, porém Deus criou você assim.
Deus nos criou com essa natureza que anela por Deus, aspira por Deus, deseja Deus, tem necessidade de Deus. Deus me criou assim. Pode ser a pessoa mais bem-sucedida desse país ou desse mundo. Ele tem necessidade de Deus. Ele precisa ter a vida dele preenchida por aquilo que a sua alma mais necessita, que é a presença de Deus, porque Deus o criou assim. E no versículo 7, isso também quero ler. No versículo 7 diz assim: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Os críticos de plantão começaram de burburinho, criticar a atitude de Jesus entrar na casa de um homem pecador, porque os publicanos eram cobradores de impostos, estavam a serviço de Roma, só que muitos eram corruptos e se aproveitavam da miséria do povo e cobravam além do imposto de Roma, e com isso ficavam enriquecidos. Então os publicanos eram muito mal vistos pelo povo. Só que Jesus entrou na casa daquele homem. Sabe por quê? Porque o coração do pecador é um terreno fértil para o evangelho. Mas não é todo pecador. É o pecador que está sedento de Deus. É o pecador que tem necessidade de Deus. É o pecador que está carente de Deus. Esse sim é um solo fértil para o Senhor Jesus, para o poder do evangelho. Agora existem também outros pecadores. São aqueles pecadores que são autossuficientes. São aqueles que, entre aspas, têm a vida bem resolvida, que não precisa tanto de Deus nem de Jesus. Esse não é um solo fértil para o evangelho. E no versículo número 10, diz assim, versículo 10 de Lucas 19: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que eu aprendo com isso? A iniciativa não é sua, é de Jesus. É Jesus que vai buscar o perdido. Você não sobe até Deus, nunca teria como, mas o Senhor desce até você. Não foi você que escolheu Jesus, Ele escolheu você primeiro. Não foi você que aceitou Jesus, Jesus te aceitou. Não foi você que olhou para Jesus, foi Jesus que olhou para você, assim como Zaqueu. É Ele que toma a iniciativa de ir até o homem, dar o primeiro passo para o homem pecador. E caminhando para o final, eu quero dizer que você precisa abrir o seu coração, se você não abriu ainda, se você não abriu a porta da casa da sua vida e do seu coração, para que Jesus entre. E quando Jesus entrar, não vai haver somente uma mudança, vai haver uma transformação. E quando você descobrir isso, como eu também um dia descobri, você vai ver que nada nos realiza mais que a presença de Deus. Nada nos completa mais do que a presença de Deus. Nada nos satisfaz mais do que a presença de Deus. E nada nos preenche mais do que a presença de Deus. Esperamos que Deus te abençoe. E se você ainda não abriu seu coração, abra, convide. Porque se existe uma coisa que Deus está desejoso, não é entrar na sua casa, entra na sua vida. Que Deus te abençoe com essa breve reflexão. E se você sentiu de compartilhar essa palavra evangelística, compartilhe em nome de Jesus. Amém.